mudando o mundo durante o jantar. Jirkniv se viu suspirando mais uma vez ao abrir a mensagem. Era um convite para jantar. Não é de se admirar que tenha vindo de maneira tão formal, e não por meio de um emissário. Enquanto lia, ele entendeu o porquê da ocasião. Era para comemorar o crescimento de Fluder no conhecimento mágico. Aparentemente ele havia lançado com sucesso um feitiço menor, de 7º nível, com a ajuda de alguma preparação de Ainz e o empréstimo de um item mágico para aumentar seu poder, mas ainda assim, uma conquista que superou todos os outros humanos na história conhecida. Jirkniv apertou o convite em seu punho. Ele está me humilhando de novo. No entanto, devo suportar. O que mais eu posso fazer? O comportamento de Fluder não foi nem um pouco inesperado. Ele sempre soube o quanto seu mentor valorizava o conhecimento mágico, mas isso não fazia doer menos, como uma criança descobrindo que outro filho era o favorito de seu pai. Me sinto como o segundo melhor, e agora um distante terceiro lugar, já que Ainz roubou e colocou o Império a seu serviço. Ah, que interessante, ele está me permitindo trazer convidados para testemunhar a humilhação. Jirkniv parou de suspirar quando uma ideia brilhante lhe ocorreu. Ele provavelmente está esperando que eu traga nobres, mas não, ele pensou consigo mesmo, eu trarei os sumos sacerdotes dos templos do Império. Eles estão distantes desde que toda esta coisa começou. Verdade, eles conhecem o poder do feitiço que o rei feiticeiro usou, então não estão dispostos a se rebelar, mas eles sabem disso apenas de segunda mão. Se eu os trouxer diante daquele monstro, bem, isso deve torná-los mais solidários comigo. Ele relaxou seu aperto no convite, e ele se restaurou completamente livre de vincos, um uso de magia totalmente trivial que Jirkniv sabia que nenhum de seus lançadores de magia disponíveis poderiam administrar. As pequenas humilhações, as pequenas evidências de serem superados e oprimidos, os mais picados. 30 dias depois, os sumos sacerdotes se reuniram e assistiram horrorizados na sala do trono quando um portal se abriu e várias deusas vestidas como empregadas entraram e se curvaram para os reunidos. Uma delas falou: Eu sou Yuri Alpha, e eu sou a chefe das empregadas que atenderão vocês na recepção. Ainz nos pediu para passar primeiro para fornecer a vocês trajes adequados. Eles pareciam confusos coletivamente. Ain. Jirkniv disse, embora eu aprecie o gesto, há algo de errado com o que estamos vestindo agora. Este é o traje formal do Império. Yuri sorriu docemente e disse: Não, não é isso. Sua Majestade preparou roupas semelhantes para você, mas a sua não é encantada. O que apresentamos a você será encantado. Um padre idoso disse com ceticismo: Para quê? Yuri sorriu para o idoso: As roupas que apresentamos irão aumentar sua coragem, para que você possa desfrutar mais das bebidas servidas na degustação, já que com elas não terão o risco de ficar excessivamente embriagado ou envenenado por consumo excessivo. Além disso, você sentirá o vigor de um jovem de 20 anos enquanto usar. Também será resistente a infecções bacterianas do ambiente desconhecido e terá uma memória aprimorada da noite, de modo que a lembrança dos prazeres de Nazarick não desaparecerão com o passar dos anos. Um por um, ela listou os benefícios dessa roupa feita especialmente, e suas mandíbulas coletivas começaram a cair. Todos sabiam que um encantamento poderia ser colocado em algo, às vezes dois, eles sabiam que a arte rúnica permitia vários, mas ter tantos, e para algo tão simples, desafiava seu conhecimento, e o sorriso amargo de Jirkniv não foi perdido em seu olhar quando ele deu um pequeno aceno, como se dissesse: Você entende o que eu enfrento agora? Um dos padres levantou a mão. O que é uma degustação? E o que é bactéria? Uma degustação é onde o anfitrião apresenta uma série de alimentos, vinhos ou produtos para fumar, todos para serem degustados para descobrir quais coisas combinam melhor para aumentar ao máximo o prazer do consumo. Os olhos de Jirkniv se arregalaram, seu hedonista interior amou a ideia, assim como claramente os sacerdotes, mas ser capaz de fazer tal coisa falava de riqueza além da riqueza. Yuri continuou: E a bactéria é a causa da doença. Nosso Senhor Ainz revelou que a causa da doença é algo chamado germes que entra no corpo e o enfraquece por dentro, e então ele criou magias especiais que os tornarão incapazes de se hospedar dentro de você. Ele chama esses minúsculos organismos vivos de bactérias. Um dos sacerdotes começou a chorar. Jirkniv sabia por quê. Ele conhecia bem todos esses homens, aquele havia perdido um filho, e agora um monstro não apenas descobrira o que causava a doença, mas também poderia evitá-la, talvez até mesmo curá-la, e com uma facilidade trivial. De sua parte, era tudo o que o maldito imperador podia fazer para não se maravilhar e abertamente boquiaberto com o que a criada havia retransmitido como se ela estivesse dando a hora do dia. Ele vai compartilhar seu conhecimento sobre isso? O padre choroso perguntou.
Não sei, sou apenas uma criada, terá que perguntar à sua majestade. Yuri respondeu. O que você quer dizer com fumar? Isso é fazer fumaça? Outro padre perguntou. Você quer dizer como de um incêndio? Yuri riu suavemente, encantadoramente, como o som de um pequeno toque de sino. Não, senhor, há uma planta no domínio de meu senhor, chamada tabaco e é transformada em algo chamado charutos quando é acesa, você pode inalar a fumaça e dá um sabor agradável, que é então expirado, é aparentemente uma atividade favorita de alguns dos supremos que uma vez compartilharam a casa de nosso senhor, eles se socializariam e conversariam, pois requer que uma pessoa inspire. Todos são ouvidos e ninguém pode falar sem parar sobre os outros. Meu criador aparentemente gostava muito disso, e Lord Ains deseja compartilhar esse prazer com seus vassalos. Jirkniv pareceu confuso com a descrição, mas decidiu não pressionar o assunto. As empregadas começaram a ir e vir através do portal, trazendo roupas ricamente bordadas, aos usuários apropriados. Alguns minutos depois, após algumas sessões de troca privadas, os convidados estavam prontos para ir, e Jirkniv deu o exemplo ao ser o primeiro a seguir as empregadas através do buraco negro na realidade. Ele se viu no que só poderia descrever como um país das maravilhas, com obras de arte intrincadas da mais alta qualidade ao longo das paredes de um refeitório, uma variedade de pratos já dispostos, uma enorme mesa redonda feita de alguma substância desconhecida, e fileiras de criadas que não eram menos parecidas com as deusas do que as que haviam entrado pela primeira vez, alinhadas nas paredes. Os sacerdotes ainda estavam maravilhados com a sensação em seus corpos, eram todos homens e mulheres velhos, então isso era como um paraíso, as dores da idade se foram, o vigor da juventude era exatamente como a empregada tinha prometido a eles, e então eles viram onde estavam, e se não fossem mantidos pelo excelente toque e efeito das roupas enfeitiçadas, poderiam ter desmaiado em estado de choque. Eles estavam tão concentrados que não notaram quando Ains se aproximou atrás de todos eles, e logo atrás do imperador ele disse: É uma obra-prima, não é? Todos os sacerdotes pularam em choque e Jirkniv quase se juntou a eles, mas Ains aparentemente não percebeu. Aquela pintura ali se chama a Mona Lisa, feita por um mestre inventor, pintor e arquiteto, bem como um mestre da guerra, cerca de 800 anos atrás. Aquele ali se chama O Nascimento de Vênus, feito por um artista há quase 1000 anos, aquele ali se chama A Escola de Atenas, foi feito cerca de 700 anos atrás e retrata um debate entre dois dos maiores filósofos do mundo, Sócrates e Platão, cerca de 2600 anos atrás. Ains estava olhando para cima e apontando para as várias pinturas, identificando-as por nome e data, e às vezes lançando pequenas curiosidades sobre os próprios artistas, mas o que os abalou profundamente foram as idades. Ninguém sabia de nada do mundo antes dos mitos e lendas de mais de 600 anos atrás. As estátuas ali, sim, eu sei que todas parecem bem diferentes, é porque elas são de épocas diferentes, aquela de aparência bastante grosseira é do início da própria arte, aquela pequena estatueta é chamada de Vênus de Olifels, foi esculpida há mais de 40.000 anos, ainda assim Ains, o rei esquelético morto-vivo, estava lançando eras que estavam simplesmente além de sua capacidade de compreensão. Ele não sabia dos olhares que ele estava recebendo enquanto os fazia um tour pelo passado, que eles nunca conheceram. Eu me pergunto. Ains se perguntou. Se eu deveria dizer a eles que estou falando sobre a história do meu mundo e não do deles. Ele balançou a cabeça mentalmente, isso só vai confundi-los, além disso, é provavelmente melhor assim, independentemente. As empregadas e guardiões que começaram a chegar, ouviram atentamente enquanto ele falava longamente o que lembrava de seu curso de História da Arte na faculdade. De que raças eram todos esses artistas? Um padre perguntou. Todo esse trabalho foi feito por humanos. Ains disse simplesmente. Suas mandíbulas caíram abertamente em surpresa. Eles não eram os únicos, os guardiões e empregadas mal podiam acreditar em seus ouvidos. Ains riu. Você não acredita em mim? Jirkniv encontrou sua língua primeiro, certamente que sim, é apenas meu senhor. Você nunca viu o trabalho humano assim antes. Ains disse, terminando a frase do imperador. Seu povo é capaz de mais do que você pensa, embora não seja uma raça forte, vocês são inovadores, inteligentes, vocês sobrevivem como povo porque se aplicam de maneiras além da mera brutalidade. Ains se virou e desviou o olhar, como se estivesse olhando no passado. Vocês se destacam no aprendizado, na criação, há muito potencial em vocês. Por que você acha que eu estava tão disposto a construir a escola para artesãos no Império? Por que você acha que coloquei minha própria riqueza no
projeto, e sacrifiquei o lucro para fazê-lo. Eu valorizo a beleza, a excelência, a criatividade, a vontade, tudo que se manifesta nas artes e no aprendizado tanto quanto na guerra, e tudo o que é necessário para fazer um reino que não apenas perdura, mas que mereça perdurar. Vamos realizar muito, você e eu, e desta vez vai durar, e eu não vou embora. Vários dos sacerdotes foram levados às lágrimas, chorando pelo passado perdido, chorando de alegria pelo futuro sendo colocado diante deles, e no fundo do coração, uma parte da frustração de Jirkniv com o Ains superando, desapareceu. Ains voltou ao presente, e ele bateu palmas e convocou as criadas para começar a servir enquanto os convidados se sentavam. Vamos começar com a degustação. A safra do vinho é a das maçãs de Idun, que aliás, você não deve beber se não quiser viver mais 50 anos. É bastante diluído, mas é mais ou menos isso que vai lhe conceder, mais ou menos alguns anos. Um dos padres engasgou. O quê? Vinho feito com maçãs de Idun, mas diluído, restaura alguns anos de juventude e assim prolongará a vida, pelo menos em mortais. Obviamente não me faz bem, então se você está ansioso para morrer de velhice, por favor, repasse este ou peça uma amostra mais diluída, e ela será combinada com bife de dragão gelado e, em seguida, com uma amostra de megalodonte, uma espécie de peixe ou tubarão gigante, se você estiver familiarizado com eles. Se você deseja harmonizar os dois com um charuto agora, eu os trarei agora, as criadas demonstrarão como usá-los. A admiração continuou a aumentar à medida que a noite avançava, o vigor da juventude foi combinado com o vigor de vários rostos enquanto os sacerdotes, tanto homens quanto mulheres, consumiam o vinho de maçã de Idun, e um por cada item saboroso de suco, licor, e até a cerveja, mostrou-se além da qualidade do conhecimento ou acesso mortal. E os charutos provaram ter um impacto poderoso à medida que a conversa prosseguia. O próprio Fluder passou a maior parte da noite ao lado de sua majestade, mas quando ele se aproximou de Jirkniv, ele foi para sua surpresa, abraçado pelo menino que ele criou até a masculinidade. Me mata dizer isso, vovô. Mas se tudo isso for real, então me trair pode ter sido a melhor coisa que você já fez. Não posso vencer o monstro, mas mesmo que ganhasse, todos nós pareceríamos melhor se eu perdesse, então não tentarei mais vencer, não tentarei mais sair. Ele está até superando nossos sacerdotes dos templos, já estão totalmente do lado dele e, graças a isso, vão liderar os templos por pelo menos mais 50 anos. É melhor se eu continuar com isso, não é? Fluder acariciou sua barba e seus olhos brilharam. Sim, meu querido menino, sim, é bom estar do mesmo lado novamente. As horas se passaram e a noite avançava, e um a um os padres com perguntas-chave receberam respostas. A um foi mostrado um microscópio e viu os germes que mataram seu filho e como eles poderiam ser mortos ou protegidos contra ambos magicamente e não magicamente. Outro perguntou pelos filósofos da pintura e foi presenteado com cópias de textos deles, e informado de que eles eram apenas dois dos muitos conhecidos por Ains, e a chama do estudioso foi acesa nele como tinha sido em Fluder antes dele. Outro perguntou sobre a arte e foi presenteado com um livro de qualidade chocante com recriações perfeitas, mostrando uma história da arte ao longo de gerações que ela nem poderia imaginar, abrangendo milhares de anos. Outros tiveram um vislumbre dos planos de longo prazo para a Guilda dos Aventureiros, para a educação dos magos, para a expansão dos serviços públicos e a descoberta do mundo e a criação de uma idade de ouro que não morreria porque não existia nenhum poder que pudesse derrubá-lo. Ao amanhecer, os sacerdotes dos 4 deuses estavam convencidos de que o imperador havia feito a escolha certa e, mais do que isso, estavam prontos para uma heresia que ninguém havia imaginado um dia antes, uma ruptura com os templos das outras nações, e concedendo o apoio total dos templos ao governo do rei morto-vivo. Eventualmente, a reunião chegou ao fim, e os sacerdotes foram informados de que poderiam manter o traje que usavam se quisessem, e prometeram que o bom serviço a Ainzi por procuração, ao imperador, seria recompensado com mais do que eles estimavam. Quando eles finalmente ficaram sozinhos, exceto pelos servos de Ains, Jirkniv disse: Senhor, podemos falar sozinhos. Ains assentiu e acenou para que seus servos relutantes saíssem. Posso falar livremente? Perguntou Jirkniv. Ains assentiu novamente. Quando você soube que era eu por trás da equipe entrando em sua casa? Ains suspirou de alívio dentro de sua própria cabeça. Ele havia preparado uma resposta para isso. No dia em que eles chegaram, ele disse. Jirkniv parecia chocado. Como? Foi Fluder? Ele perguntou. Ains balançou a cabeça. Não, foi apenas a conclusão lógica. Jirkniv não parecia convencido. É simples realmente, Ains explicou, estas eram figuras muito fracas,
mas obviamente eram consideradas uma força poderosa, e havia um número delas, quando comparadas com a média, ou mesmo figuras excepcionais em seu serviço. Foi fácil perceber que ninguém teria permissão para reunir uma força privada como essa sem sua permissão. E foi tão público em sua abordagem para mim que certamente não foi feito em segredo. Ele riu ligeiramente. Pense desta maneira: suponha que um nobre em seu império há alguns anos levantou um exército pessoal de 20.000 soldados. Como você responderia? Ains perguntou. Jirkniv pensou por um momento e respondeu: eu imediatamente me movo para ocupar suas terras, desfaço sua força e, a percepção ocorreu a ele. Exatamente, disse Ains, uma força de mercenários como essa era um pequeno exército por si só. Você é, ou era, um governante absoluto, com uma equipe de inteligência capaz e apoio militar. Simplesmente não há como um nobre ter ficado desonesto e levantado essa força publicamente sem que você saiba, mas autorize ou mesmo ordene diretamente. E se isso fosse feito sem o seu conhecimento de alguma forma, tal homem certamente não teria deixado você perto o suficiente para arrancar sua cabeça. Sem luta. Portanto, era completamente óbvio que você estava no centro de tudo. Ains terminou, suas mãos esqueléticas abrindo diante dele, como se estivesse terminando uma apresentação do óbvio. Jirkniv balançou a cabeça. Eu não era tão inteligente quanto pensava, era. Ele perguntou. Não, nem tanto. Ains disse, mas tenha coragem, você ainda é o imperador, um valioso governante de um povo com grande potencial, você governará por muito tempo e governará com segurança, e também, sou grato a você, porque você me mostrou. Ains fez uma pausa e parou de dizer, como ser um rei, e ao invés disso disse, quanto potencial os humanos ainda têm, por meio de governar bem. Jirkniv mal podia acreditar em seus próprios ouvidos. Enquanto Ains falava, o morto-vivo colocou sua mão esquelética no ombro de Jirkniv, um gesto familiar, até mesmo caloroso. Ele olhou para os ossos e imaginou a carne cobrindo-os, e então ele olhou nos olhos de Ains. Você realmente não odeia os humanos, não é? Ele perguntou. Ains balançou a cabeça. Não, eu não. É verdade que não hesitarei em matá-los, mas então, você o faz, quando é necessário fazê-lo para atingir seus objetivos. Algum rei? Algum general ou guerreiro ou mesmo camponês? Eles balançaram a cabeça em uníssono. Eu não odeio os humanos e não pretendo matá-los. Se eu quisesse fazer isso, bem, embora eu não possa usar esse feitiço por mais 6 anos, ainda tenho uma dúzia de outros tão mortais, eu poderia ter transformado toda a região ao meu redor em mortos e mortos-vivos agora se eu quisesse. Jirkniv ficou profundamente abalado ao saber que havia muito mais que o rei feiticeiro poderia fazer para exterminar tantos quantos ele tinha nas planícies de Khadze, mas também pensou consigo mesmo, eu o entendo um pouco melhor agora. Ele nunca foi um monstro morto-vivo comum, embora extraordinariamente inteligente. Ele é realmente um rei imortal do mais alto calibre. Obrigado por me receber, Sua Majestade, e estou ansioso para ver que maravilhas que Sua vontade trará ao mundo amanhã, e se eu puder perguntar, você poderia me dar a honra de se juntar a mim na próxima vez que um campeão batalhar na arena? Podemos falar do futuro em meu camarote particular enquanto desfrutamos de um espetáculo no qual um de nós não está participando do combate. Ele riu internamente da piada sobre si mesmo, lembrando como Ains havia destruído seus planos de batalha, pessoalmente, interrompendo as conversas com a teocracia com uma pergunta simples e uma aparição pessoal, antes de espancar o senhor Marcial pessoalmente. Ains se juntou a ele na risada e disse, seria um prazer, meu irmão real. Para o futuro, ele disse, e levantou um copo do qual não podia beber, mas em vez disso ofereceu a Jirkniv, que bebeu sem hesitar, antes de colocá-lo de lado e voltar pelo portal com um aceno de mão, e um futuro que ele esperava muito, ainda crescendo em sua mente.